Alô galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Eu Aprendo Biologia com Newton Mello. O objetivo do nosso canal é fazer com que você tenha uma aprendizagem significativa no ensino da biologia. Não só para que você tenha um bom desempenho nas suas avaliações, mas principalmente para que você se torne um cidadão crítico e consciente, tomando decisões que possam impactar de forma positiva a tua vida, a vida das pessoas e do meio ambiente. Em um momento de tantas informações falsas sendo veiculadas nas redes sociais, nunca foi tão importante conhecer um pouco da biologia. Mas afinal, o que é biologia? A biologia pertence ao grupo das ciências da natureza, assim como a química e a física. Juntas, essas ciências, elas são responsáveis por estudar e explicar os fenômenos da natureza. E cabe à biologia, dentre todos os fenômenos da natureza, estudar aqueles fenômenos relacionados com os seres vivos. A palavra biologia deriva do grego, bios, que quer dizer vida, e logos, que quer dizer estudo, ou seja, é o estudo da vida, é o estudo científico de todos os seres vivos. Não é de hoje que o homem ele estuda os seres vivos. Há muito tempo, por exemplo, antes de Cristo, os filósofos Alquimel e Aristóteles estudaram e criaram fenômenos biológicos, conceitos biológicos que até hoje nós ainda utilizamos. Mas o termo biologia ele foi criado só no século XVIII por 3 cientistas de forma independente, Lamarck, Treviranus e Lorenz-Ocken. Mas veja só, o que vem a ser vida? Para você, o que é vida? A palavra vida, ela pode ter para cada um de nós um significado diferente, porque conceituar vida depende de alguns aspectos religiosos, sociais e até mesmo pragmáticos. Exatamente por isso que para muitos cientistas, vida é muito mais fácil de ser identificada do que conceituada. Isso é verdade quando você vê um livro, um celular, uma TV, você identifica logo esses objetos como um ser não vivo. Mas quando você vê uma planta, um cachorro, um gato, uma abelha, você tem a certeza que ali trata-se de uma forma de vida, de um ser vivo. Mas para que a gente possa classificar um ser vivo, é necessário nós usarmos alguns critérios. Esses critérios são fundamentais para que a biologia possa, então, definir se algo tem ou não vida. E são essas características que serão o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar das características dos seres vivos. Então vamos lá, vem comigo. Quais são as características dos seres vivos? São 7 as características dos seres vivos. É verdade que eu não vou encontrar essas 7 características em todos os seres vivos. Por exemplo, os vírus, dessas 7 características, só apresentam 2. A capacidade de se reproduzir e a capacidade de evoluir com o passar do tempo. Mas vamos começar com a composição química. Ora, toda matéria, você sabe, é formada de átomos. E esses átomos vão se juntando formando as moléculas ou compostos químicos. 95% da nossa composição química é representada por esses 6 elementos, por esses 6 átomos, que aí são representados aqui, pelos chompes, que é um macete para você não esquecer quem são esses elementos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos, basicamente unidos, vão formar 2 grandes grupos de substâncias químicas, 2 grupos de compostos químicos, os inorgânicos e os orgânicos. Os componentes inorgânicos estão presentes tanto nos seres vivos quanto nos seres não vivos. É verdade, por exemplo, água e sais minerais você vai encontrar nas formas de vidas e não vida. Veja só, a água é o componente químico mais abundante dos seres vivos, mas eu também vou encontrar água no ar ou no solo. Os sais minerais, embora estejam em pequena quantidade nos seres vivos, são fundamentais para reações químicas e a formação de compostos químicos importantíssimos, como a hemoglobina, por exemplo. Bem, agora, além dos componentes inorgânicos, nós vamos ter também os componentes orgânicos, que, como o próprio nome já diz, só existem nos organismos, daí o nome orgânicos.
Quem são eles? São componentes que são formados por reações químicas dentro dos seres vivos. São eles as proteínas, que têm função estrutural, que têm função energética, reguladora, enzimática e até mesmo de defesa. Os carboidratos, que são energéticos e estruturais. Os lipídios, com sua função energética e estrutural também. As vitaminas, que são reguladoras, participam de reações químicas no nosso corpo, daí porque serem chamadas de coenzimas. E os ácidos nucleicos, fundamentais para as nossas características. Ácidos nucleicos são, na verdade, o material genético dos seres vivos, DNA e RNA. Agora, uma outra característica que os seres vivos apresentam é o fato de serem formados por células. A célula é a unidade básica de formação de todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Os vírus são os únicos seres que não são formados por células, porém, precisam basicamente das células para poder sobreviverem. Bem, entre os seres celulares, eu tenho dois grandes grupos: os unicelulares, como protozoários e bactérias, e os pluri- ou multicelulares, como os animais e também as plantas. Bem, a próxima característica é o metabolismo. Com certeza você já ouviu falar sobre metabolismo. Você já ouviu falar que cada um de nós temos um metabolismo diferente, mas afinal, o que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo, dentro das nossas células. Essas reações químicas, elas se dividem em dois grandes grupos: o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo são reações químicas que constroem substâncias que vão fazer parte do nosso corpo. Então, construção é com o anabolismo. Enquanto que o catabolismo quebra substâncias químicas para basicamente gerar energia. Um exemplo bem interessante de ana e catabolismo são fenômenos biológicos importantíssimos: fotossíntese e respiração. Veja, na fotossíntese, gás carbônico e água se juntam a partir da energia luminosa para a formação da glicose, que é um componente químico que vai formar o nosso corpo. Portanto, fotossíntese representa o quê? Representa o anabolismo. Enquanto que a respiração celular é a quebra da glicose para gerar energia. Respiração celular se enquadra, então, no catabolismo. Bem, vamos à nossa quarta característica, a sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade dos seres vivos de reagirem a um certo estímulo. Todo ser vivo, com exceção dos vírus, apresentam sensibilidade, mas você vai encontrar essa sensibilidade mais aguçada nos animais. E por que nos animais? Porque nos animais existe um sistema específico para a sensibilidade, que é o sistema nervoso. Quanto mais complexo é esse ser vivo, quanto mais complexo é o seu sistema nervoso, maior a sua sensibilidade. A próxima característica que eu tenho para te falar é a capacidade de crescimento. Os seres vivos, aqueles logicamente que têm célula, têm a capacidade de crescer. Os organismos que têm uma única célula, como é que eles crescem? Pelo aumento no tamanho dessa única célula. Agora, os seres multi- ou pluricelulares, eles vão crescer principalmente através do aumento no número de células. Para isso, é necessário que aconteça um fenômeno chamado divisão celular, especificamente chamado de mitose. É verdade que nós, animais, também apresentamos algumas células aumentando em tamanho. Aquelas células que não têm capacidade de sofrer mitose, como por exemplo as células cardíacas, os neurônios, são células que não sofrem mitose. Automaticamente, como essas células normalmente não sofrem mitose, elas crescem apenas em tamanho. Agora nós vamos falar das duas últimas características dos seres vivos, justamente aquelas que os vírus apresentam. Por que os vírus podem ser considerados seres vivos? Porque eles se reproduzem e sofrem evolução. Então essas duas características todo e qualquer ser vivo, do mais simples, como os vírus, até os mais complexos, vão ter. Reprodução é a capacidade que um ser vivo apresenta de originar descendentes semelhantes e férteis. E por que esses seres são semelhantes? Por que os filhos são semelhantes aos seus pais? Porque durante a reprodução acontece o fenômeno da hereditariedade, que é a transmissão do material genético de pais para os filhos. Quem é esse material genético, professor? É o DNA, na maioria dos casos. Na maioria dos seres vivos, o DNA é o material genético. Porém, quando se fala de vírus, existem vírus de RNA, porque os vírus eles não têm DNA e RNA, eles têm ou um ou outro. Aqueles vírus de RNA, como o coronavírus, vírus da AIDS, vírus da gripe,
é o RNA o seu material genético. E quando o vírus transmite esse RNA para os seus descendentes, ocorre então a hereditariedade. A reprodução dos seres vivos basicamente pode ser da forma assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada apareceu primeiro nos seres vivos mais simples. A reprodução assexuada ela é rápida e ela forma descendentes geneticamente iguais. Não existe variabilidade genética entre os seres que se reproduzem assexuadamente. Por isso, ela acaba sendo desvantajosa, porque você vai encontrar um grupo de indivíduos geneticamente iguais. Quando o ambiente mudar, se essa mudança for ruim para um, vai ser ruim para todas. Quando surge a reprodução sexuada, ela acaba sendo uma reprodução muito mais vantajosa, porque na reprodução sexuada eu tenho gametas, células sexuais se encontrando. Então existe troca de material genético entre indivíduos, formando descendentes geneticamente diferentes. Essa diferença aumenta a probabilidade dos seres vivos se adaptarem às mudanças. Por isso, hoje, a maioria dos seres vivos se reproduzem sexualmente. Isso quando eu falo de seres vivos, pluricelulares, aqueles seres vivos mais complexos. E, finalmente, nós temos a última característica dos seres vivos, que é a capacidade de evoluir, de sofrer mudanças com o passar do tempo. Para que isso aconteça, 2 fatores são fundamentais, que são a mutação, a mudança no material genético, no ácido nucleico, que pode ser o DNA, para a maioria dos seres, ou o RNA. Quando ocorre essa mudança, essa mutação, o ser vivo muda a sua característica. Será que essa mudança ela é vantajosa? Ela foi desvantajosa? Quem vai decidir isso é o próprio meio ambiente. O meio ambiente seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características mais vantajosas. Se essa mudança ela for vantajosa, esses seres vão ter mais possibilidade de obter nutrientes, vão viver mais, vão se reproduzir mais e deixar descendentes iguais a eles. Mas se essa característica for desvantajosa, com o passar do tempo, essa característica vai desaparecendo daquela população. Então, a seleção natural ela é fundamental também para o processo evolutivo. Essas são, então, as 7 características dos seres vivos, que, como nós vimos agora, são fundamentais para que a biologia possa definir algo tendo ou não vida, sendo ou não uma forma de vida. Ok? Então, até a próxima aula e contamos mais uma vez com a sua participação no nosso próximo tópico.